Boa noite. O Partido Democratas já definiu as suas preferências com o PSDB na corrida presidencial e apoio à candidatura de Geraldo Alckmin à reeleição ao governo de São Paulo. Hora do Voto recebe hoje o vice-presidente nacional do DEM, o deputado federal Rodrigo Garcia, que já foi deputado estadual por 3 legislaturas, presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo, secretário da Prefeitura Paulista e também secretário de Estado no governo de São Paulo. Deputado, muito obrigada por estar conosco. Deputado Rodrigo Garcia, vamos começar falando do seu partido, né? O DEM, Democratas. Descrevendo o perfil do DEM, nós podemos dizer que o DEM é uma repaginação do PFL para uma adequação às exigências dos tempos modernos? Olha, eu diria, Maria Lídia, primeiro agradecendo o seu convite da TV Gazeta de poder conversar um pouco sobre o cenário político, que o Democratas é sim o sucessor do Partido da Frente Liberal, que foi criado na década de 80 para viabilizar a eleição de Tancredo Neves no colégio eleitoral. O PFL era uma dissidência do PDS que viabilizou Tancredo Neves candidato a presidente em 1984. Portanto, ele segue os mesmos princípios, naturalmente, num Brasil diferente. Um Brasil que naquela época se começava a pensar na redemocratização e hoje tem uma democracia consolidada. Então, o Democratas é um partido de centro, né, que defende teses liberais na economia, mas que sabe da importância da intervenção do Estado na área social, em programas que dão, de alguma maneira, condição da população de baixa renda poder sobreviver, mas principalmente em programas que emancipem essas famílias para que elas caminhem com as próprias pernas. Deputado, o DEM começou saudável, um partido naquele momento, inclusive, vigoroso, com representação política e uma oposição combativa. Entretanto, o DEM enfrentou dificuldades, enfrentou embates e entrou num processo de progressiva fragilização. Houve o tal do que chamaram de mensalão do DEM, com José Roberto Arruda no Distrito Federal. Houve também o problema, aquele escândalo que acabou com o combativo Demóstenes Torres. Aquilo então ocupou páginas e páginas da imprensa nacional. E tudo isso, é claro, atingiu o partido. Mas, por outro lado, também o DEM sofreu um golpe com a dissidência do Kassab, que criou o PSD e levou muita gente. De tudo isso que eu mencionei, o que foi assim, o fator mais corrosivo no DEM, para que o DEM ficasse abalado como chegou a ficar? Olha, Marília, eu acho que principalmente a falta de coerência dos políticos no Brasil, né? O DEM é um partido oriundo do PFL, que teve grandes bancadas federais, estaduais, né? E que sofreu, enfim, como todo partido, problemas. Teve uma postura diferente, por exemplo, da postura do PT. Todos os nossos filiados que comprovadamente se envolveram em escândalos de corrupção, o Democratas foi o primeiro partido a colocar para fora. Seja José Roberto Arruda, seja Demóstenes Torres, diferente, por exemplo, do PT, que abriga os seus filiados que têm problemas na justiça. Isso foi uma forma do DEM se diferenciar, dizendo, olha, o nosso partido é um partido grande, quando nós temos filiados que se envolvem em problemas e que são comprovados pela justiça, o DEM não tem nenhum temor de colocá-los para fora. Além disso, nós tivemos, como você colocou, uma dissidência do então prefeito Kassab, que legitimamente criou um novo partido. Ficaram no DEM aqueles deputados, aqueles filiados que, de alguma maneira, por sua convicção, se colocaram contra uma adesão ao governo federal, portanto, coerentemente, conforme as eleições. O DEM sempre, quando ganhou as eleições, Maria Lídia, governou o país. Sempre, quando perdeu, foi para a oposição. Infelizmente, a oposição nesses últimos anos foi massacrada pelo governo federal, seja com a criação de novos partidos, seja com a busca incessante por adesão de deputados ao atual governo. Nós tínhamos uma oposição de 130, 140 deputados federais, hoje ela se resume a 60. Né? Então eu diria que ficou no DEM a sua essência,
aqueles deputados, aqueles filiados que têm coerência, que têm uma história de serviços prestados e que, de alguma maneira, disputando eleições, o partido é menor do que era hoje, mas ainda ocupa um lugar de destaque, seja na oposição ao governo federal, seja no trabalho, no dia a dia dos seus filiados. Mas o DEM ainda é um partido competitivo? Sem dúvida. Hoje nós somos o 7º partido em tempo de televisão e em número de deputados federais e temos o objetivo de crescer a bancada agora nessas eleições, né? Estamos alinhados ao PSDB. Isso todos os partidos têm, né? Sim, mas de maneira muito concreta. Nós elegemos 43 deputados federais nas últimas eleições, chegamos a ter 25, hoje temos 27 deputados federais e devemos eleger entre 30 e 35 deputados federais, que vai nos dar competitividade num país, Maria Lídia, que hoje a pulverização partidária reina. Nós tínhamos no passado, e o PFL já teve 115 deputados federais, né? 4, 5 partidos que davam a maioria no Congresso Nacional se unidos. Hoje você precisa de 10, 12 partidos para terem a maioria. Isso é a fragilidade do sistema partidário brasileiro e isso mostra a necessidade de uma reforma política, porque não é possível você conviver num país com mais de 30 partidos, né? E com tantos outros que a gente tem conhecimento hoje, Maria Lídia, que estão colhendo assinaturas para se tornarem partidos no Brasil. Então, o Democratas é um partido médio, mas um partido que tem na sua essência coerência e bons quadros. Acredita que o surgimento do PSD foi uma magistral articulação do governo federal para exatamente esvaziar a oposição que estava incomodando? Aí aparece um partido que é mais comportado e que dava para negociar, como acabou negociando e tem ministro? Olha, Maria Lídia, se não foi a concepção do governo federal, ele foi o grande beneficiário. Porque na prática... Mas acha que ele foi o artífice? Eu acho que ele participou em algum momento disso, né? Porque, de alguma maneira, se você observar os dois partidos que registraram no Tribunal Regional os seus registros, tiveram deputados que aderiram a esses partidos, notadamente da oposição, seja do Democrata, seja de outros partidos. O PPS sofreu muito com isso, o próprio PSDB perdeu alguns quadros, né? Ou seja, foi uma reacomodação que serviu ao governo federal. Bom, eu vi que o DEM barrou a candidatura à reeleição da única governadora que tem lá no Rio Grande do Norte. Isso não pode ter um efeito negativo num esvaziamento do DEM? Olha, correr o risco de ficar sem governador? Não, nós vamos eleger o governador da Bahia. Mas independente disso, cada partido tem uma história dentro do estado. O Rio Grande do Norte é um estado do Nordeste que, de alguma maneira, representa a história do DEM e do PFL. O presidente nacional do nosso partido, o senador José Agripino, é senador pelo Rio Grande do Norte. E o diretório local entendeu por bem não viabilizar a candidatura da governadora, que é uma governadora mal avaliada e não soube traduzir na sua ação de governo as suas propostas de campanha. E o Democratas do Rio Grande do Norte apoia hoje a candidatura do presidente da Câmara, Henrique Alves. Eu acho que cada estado tem a sua história e tem uma razão de determinadas atitudes, né? Hoje tem quantos deputados federais? Hoje nós temos 27 deputados federais, 29 no exercício, né, mas são 27 titulares, e elegeremos uma bancada acima de 30 com toda certeza. Estados que nós não temos representantes, como Espírito Santo, Santa Catarina, Ceará, trarão deputados para o partido no próximo legislatura. E em São Paulo, quantos estaduais? Olha, em São Paulo nós temos uma boa bancada de deputados federais, são 5 deputados, e nós temos 7 deputados estaduais hoje, com uma perspectiva de eleger mais de 10 deputados estaduais nas eleições desse ano. Bom, o senhor enfrentou, aliás, está enfrentando ainda, né, o resultado um embate das denúncias no cartel de trens e metrô em São Paulo. Citaram lá alguns nomes de pessoas que eram ligadas ao governo do PSDB, dentre elas o seu, como tendo sido um articulador e recebedor de propina da empresa da multinacional Siemens. Como é que está essa situação? O senhor tem apoio incondicional do DEM, mesmo esse caso estando ainda sub júdice? Olha, é importante, Maria Lídia, a gente diferenciar as coisas, né? O que existe é uma narrativa de um delator que sumiu, ninguém conhece, citando o nome de deputados que teriam sido beneficiados pelo suposto esquema do cartel.
O governo do Estado e eu, pessoalmente, somos os maiores interessados que isso seja esclarecido. Como é que está essa situação hoje? Faz mais de 6 anos que se investiga um suposto cartel em São Paulo. E é importante dizer sobre isso que poucas indústrias no mundo fabricam trens. E o que nós precisamos deixar claro para a população é quanto o Estado pagou por esses trens comparado a quanto o próprio governo federal nas suas empresas federais pagaram por outros trens. Então, se teve cartel em São Paulo, teve muito mais cartel em outras regiões do país, porque o trem de São Paulo é o mais barato do Brasil. Mas não interessa, o governo precisa esclarecer esse caso. E recentemente, perto agora das eleições, um dos delatores do esquema disse que, por ouvir dizer, não pode provar, mas eu deduzi por lógica que tinha deputados envolvidos. Citou meu nome e de outros colegas. A situação hoje é que o Supremo Tribunal Federal abriu um inquérito de investigação. Não existe nenhuma denúncia formulada e não existe nenhuma tipificação criminal. Nós estamos sendo investigados por propina, por ajudar empresas a vender ao governo, não tem nem a tipificação criminal. Mas o fato é que existe essa citação e eu, por exemplo, envolvido nisso, sou o primeiro a querer que isso se esclareça. O senhor se colocou à disposição para uma acariação com esse delator? Me dispõe a fazer acariação. Aconteceu? Não, porque ninguém o acha. Quer dizer, me dispus a fazer a cariação, abro todos os meus sigilos bancário e fiscal dos últimos 20 anos. A minha vida é pública, Maria Lídia. Portanto, por ser vida pública, ela está à disposição de todos, né? E sou o maior interessado de esclarecer esse tipo de denúncia. Agora, o senhor falou uma coisa que eu me lembro, que o senhor disse que essas denúncias têm um viés político, que elas eram um antídoto ao mensalão. O senhor ainda acha isso? Olha, ficou claro pelas matérias de imprensa que existiu uma carta adulterada, uma tradução em inglês mal traduzida, né, que induziu as pessoas a acreditarem que tinham políticos envolvidos nisso, né. Eu não quero acusar falsamente ninguém, sou diferente dos eventuais adversários que apontam o dedo sem nenhum tipo de prova. Eu vou processar a pessoa que citou isso e vou provar na justiça que não tenho nada a ver com isso e vou querer receber danos morais para isso contra essa pessoa. Agora, eu não tenho dúvida que isso serviu à oposição, ao PT. Porque, de alguma maneira, é fácil inventar escândalos, eles não estão provados, fica uma dúvida no ar na cabeça do eleitor, depois passa a eleição, as coisas não se esclarecem. O senhor teme que tenha isso aí, prejudique? O senhor é candidato? Eu sou pré-candidato, vou ser confirmado na minha convenção, a reeleição, e não tenho dúvida que, enfim, estou tranquilo para esclarecer para qualquer tipo de dúvida em relação a isso, mas mais do que tranquilo, Maria Lídia, sou o principal interessado hoje que isso seja esclarecido, porque quem está na vida pública tem que ter essa clareza de prestar contas à sociedade. Se o resultado dessas eleições mostrar que o DEM não conseguiu eleger o número de candidatos que pretendia, se for aquém, se mostrar que há um esvaziamento, o senhor acha que o Partido Democratas deve ficar aberto para uma possibilidade de fusão com outra legenda? Olha, Maria Lídia, nós não vamos ser mal sucedidos na eleição. Eu tenho mais do que convicção que nós passaremos bem dos 30 deputados, o que nos vai colocar como um partido médio, como somos, né? Mas um partido médio com identidade. Um partido médio que as pessoas enxergam o seu lado, é oposição, é situação, não são partidos híbridos que nós temos no Brasil, que está com o governo federal, está com o Estado, está com o município. Então, o DEM está se preservando como um partido médio, um partido coerente. Agora, eu tenho uma opinião pessoal, o próximo governo, eu espero que seja do nosso candidato, mas independente do resultado da eleição federal, precisa haver uma rearrumação na política nacional. Nós temos que fazer a reforma política no primeiro ano do próximo governo. Uma reforma política que diminua os números de partidos, que de alguma maneira aproxime o eleitor do seu candidato escolhido, com o voto distrital e tantas outras mudanças para que a gente organize o sistema político brasileiro. Então, eu sou defensor da reforma política e acho que essa aglutinação de partidos, fusões, incorporações vão ocorrer no próximo ano, independente do governo que estiver de plantão. Quer dizer, teremos um outro cenário. Acredito que sim, porque hoje, Maria Lídia, são mais de 30 partidos registrados. E uma outra informação, tem mais de 29 siglas colhendo assinaturas nesse momento no Brasil para se tornarem partidos. Nós temos 60 ideologias diferentes. Sabe o que passa a ideia que partido é um negócio rentável, Parece que virou um bom negócio, né? Então, eu acho que nós temos que urgentemente dar uma resposta à sociedade e fazer a reforma política que vai, como consequência, também diminuir o número de partidos. Agora, é interessante, né? Todos
os políticos investidos aí de autoridade institucional pelo voto, como é o seu caso, um deputado federal, falam aqui que querem, que entendem que um caminho para a solução de uma série de problemas que a democracia brasileira enfrenta, porque são problemas que ferem os princípios da democracia, então, que é a reforma política. Agora, quem tem que fazer a reforma política são exatamente as pessoas que estão investidas dessa autoridade e legitimamente credenciadas para isso, e legalmente credenciadas. E não sai a reforma política, qual seja. Os próprios parlamentares não querem. Por quê? E nem o executivo, que tem maioria. Eu acho que você toca... No Congresso também não sai a reforma política. O que explica? Você toca num ponto fundamental. A pulverização de partidos no Brasil e a quantidade hoje de partidos fez com que o Congresso Nacional não tenha unidade suficiente para propor a reforma política. Eu acho que a reforma política ela vai ser sim aprovada pelo Congresso, mas ela deve ser pautada pelo governo executivo, pelo Poder Executivo. Por quê? O Poder Executivo vai se credenciar nas urnas para fazer a reforma política com a votação que terá. E ele deve pautar o Congresso Nacional, porque o Congresso sozinho não fará. Existe um espírito muito dividido dentro do Congresso sobre qual é a melhor reforma política, qual é o modelo, aonde serve para o meu Estado, aonde serve para o meu partido. Portanto, eu sou defensor de que a reforma política venha pautada pelo governo central, pelo Poder Executivo, e espero que o próximo presidente da República a faça no primeiro semestre do ano que vem. Há pouco o senhor tocou a oposição, e eu mesma chamei a atenção para a combatividade no DEM, nesse exercício de trabalho de oposição. Havia um destaque. Mas depois, a oposição no Brasil pareceu intimidada, menos vigorosa. E eu não estou dizendo só o DEM, os demais partidos que compõem a oposição. O que aconteceu? A oposição primeiro diziam, não, tem medo de bater no Lula, porque o Lula é mitificado, é uma coisa que pode ter um retorno negativo para os partidos da oposição. Então, não interessava. E mesmo no governo Dilma, ou mesmo em grande escândalo como aquele do chamado mensalão, que teve depois o chamado mensalão mineiro também, houve ali um silêncio, não foi propriamente silêncio, a falta de vigor, de empenho. Como é que o senhor entende isso? O que aconteceu? O que intimidou a oposição no Brasil? Olha, Maria Lídia, já se diz que a oposição nunca ganha a eleição. O governo é que pela soberba, pela forma de governar, é que perde a eleição. E tem um pouco das duas coisas. Fazer oposição no Brasil não é fácil, principalmente via Congresso Nacional. É difícil você ter voz e ter voto para fazer valer as suas opiniões. Agora, o Democratas, ao lado do PSDB e de outros partidos, tem sido combativo, sim. Muitas vezes nós não somos, de alguma maneira, não só bem interpretados, mas não temos o espaço suficiente na própria imprensa para fazer essa oposição. E o governo cai por si só. O escândalo da Petrobras, por exemplo, não foi nem a oposição que buscou. Foi algo que surgiu na imprensa e agora sim a oposição, junto à CPI, procura mais informações. Então eu acredito que a oposição ela é combativa sim, agora ela é muito diminuta. Nós temos, como eu te disse, 60 e poucos deputados em mais de 500. Não é fácil fazer essa oposição e muitas vezes a sociedade brasileira vive um momento de participação mais ativa, de atenção ao processo político, que a leva a, num primeiro estágio, nivelar todo mundo. Todo mundo é igual, os governos têm os seus problemas, todos os partidos têm as pessoas, enfim, que não condizem com a minha confiança. Então, tudo isso nivela de alguma maneira e ofusca aqueles que, de alguma maneira, fazem um trabalho sério e que trabalham combativamente na oposição. Eu peço licença, vamos a um pequeno intervalo e eu deixo uma questão para assim que voltarmos. Deputado, há mais ou menos um mês e pouco, o senhor disse que em São Paulo a eleição teria sim segundo turno. Pelas últimas pesquisas, a Alckmin apareceu aí na última pesquisa da Datafolha com 44% na preferência de voto, podendo levar no primeiro turno. O senhor mantém aquele diagnóstico, aquele prognóstico? Teremos 2 turnos em São Paulo? Um pequeno intervalo. Voltaremos em instantes.
E estamos de volta com Hora do Voto. Hoje, nosso entrevistado é o deputado federal Rodrigo Garcia, vice-presidente nacional do DEM. Deputado, aquela questão que eu havia deixado há um mês e pouco, mais ou menos, o senhor havia feito um prognóstico das eleições desse ano em São Paulo, dizendo que nós teríamos segundo turno, teríamos segundo turno em São Paulo. E a minha indagação foi essa, né? Que Alckmin apareceu na última pesquisa da Datafolha com 44% na preferência de voto. O senhor mantém aquele prognóstico? Ou Alckmin tem chance ainda de manter essa diferença dos demais candidatos e leva no primeiro turno? Olha, Maria Lídia, é natural que tenha segundo turno. Agora, eu não torço para isso. Eu trabalho para que o governador Alckmin se reeleja no primeiro turno. Mas temos indicadores de segundo turno? Mas eu acredito que é natural, numa eleição tão complexa como essa de São Paulo, ter 2 turnos, né? Mesmo que hoje o governador Alckmin tenha esse favoritismo, tenha o apoio do meu partido e de tantos outros partidos. Porque num estado com 30 milhões de eleitores, é natural a população querer mais tempo para avaliar, para decidir. A pesquisa de hoje não dá segundo turno, né? Mas acho que nós teremos sim 2 turnos em São Paulo. Não quero que tenha, mas acho que teremos 2 turnos, assim como a nível nacional, né? Hoje, se você somar a intenção de voto do Aécio e dos outros candidatos, empata com a intenção de voto da presidenta Dilma. Ou seja, aponta-se para um segundo turno. Acho que é natural ter 2 turnos em Brasília e ter dois turnos em São Paulo. Bom, e na questão dos apoios, o senhor vê com bons olhos a presença de Kassab na sucessão estadual ao lado de Geraldo Alckmin? E eu faço essa pergunta porque o senhor foi aliado de Gilberto Kassab na sua história política por muito tempo. Depois vocês romperam politicamente. Dá para ter um convívio? É óbvio que dá. O Kassab participando da coligação do Alckmin, seja numa chapa majoritária, seja apoiando o governador, no fundo ele está honrando as suas origens. Ele vai estar no mesmo lugar onde ele sempre esteve. O que precisa avaliar é justamente essa postura. Em São Paulo eu apoio um, em Brasília eu apoio outro, né? Essa avaliação está sendo feita pelo governo. Mas está acontecendo com os partidos, o PSDB inclusive, né, em relação ao Rio de Janeiro, nós estamos vendo. Ainda não tomou a sua decisão final. Né? Não, nada tem assim, a decisão final, mas essas alianças estão acontecendo assim, né? Sim, você tem as alianças estaduais, mas você tem que guardar certa coerência com o governo central. Quer dizer, aqui até agora, os partidos que são aliados do governador têm uma certa distância do governo central. Alguns apoiam, outros estão na oposição, né? Agora, eu não vejo nenhum problema o PSD apoiar o governador Alckmin, acho que é uma aliança bem-vinda e ajuda o governador a consolidar o seu favoritismo para essa eleição. Torço, portanto, para que a coligação do Alckmin seja a maior possível dentro do programa e dos princípios que ele estabeleceu. E a sua relação com Kassab, como é que ficou? Rompidos ou amigos para sempre? Olha, existiu uma relação política e uma relação de amizade, né? Essa relação hoje não existe mais, até porque cada um seguiu o seu caminho. Ele está num outro partido, defendendo outras ideias, e eu mantenho-me no Democratas, antigo PFL, defendendo sempre as mesmas ideias que defendi. O candidato do PT, a convenção do PT já sacramentou Padilha em São Paulo com entusiasmo, entendendo que ele tem muita chance, não obstante esteja, né, com uma preferência de voto ainda, de certa forma, insignificante, considerando dos concorrentes. O senhor havia dito que Padilha que iria para o segundo turno com Alckmin. Acontece que quem tem um desempenho para isso, que parece bem favorável a ser o parceiro de Alckmin no segundo turno, é o SCAF. E agora, o que o senhor acha? Depois da convenção do PT, Padilha vai deslanchar, vai ganhar força? O fator Lula vai fazer valer aquele seu prognóstico? Olha, eu acredito ainda que o PT levará o seu candidato para o segundo turno. O Padilha vai ter que explicar muito em São Paulo a sua gestão no Ministério da Saúde, a falta de financiamento público do governo federal para a saúde, que é hoje o principal problema do Estado. Se você fizer uma pesquisa hoje, Maria Lídia, 45% das pessoas apontam a saúde como o principal problema. Vem na frente de segurança pública, de educação e outros serviços.
Então, como explicar um ministro da Saúde, candidato a governador de São Paulo, que tirou o dinheiro da saúde pública do Brasil? O governo federal cai o seu investimento na saúde enquanto o do Estado sobe. Agora, eu acredito na máquina partidária do PT como uma força muito forte para que ela leve o Padilha para o segundo turno. Acho que ele tem toda a chance de ir para o segundo turno, eu mantenho o meu prognóstico. Torço para que o Alckmin ganhe no primeiro, mas ainda temos muita eleição pela frente. Nessa altura, pesquisa é apenas um indicador. Sim. Ainda teremos uma eleição pela frente, debates, tempo de televisão, performance dos candidatos e a população, no momento certo, tem a sua decisão de voto Nisso final. tudo que temos pela frente, deputado, certamente uma enxurrada de críticas sobre Alckmin é o que vai prevalecer na oposição a ele. Mesmo porque antes da convenção isso já estava acontecendo, a crise da água, são esses escândalos, Alstom, Siemens, cartel de trens, coisa do passado do PSDB, etc. Alckmin pode ficar vulnerável e essa preferência de voto hoje tão favorável pode se reverter? Olha, o senhor teme que isso aconteça? Não tenho nenhum temor. Por quê, Maria Lídia? As pessoas já têm um conceito do governador Geraldo Alckmin. Ele é governador há 10 anos de São Paulo, tem os acertos do seu governo para credenciá-lo e é um candidato muito conhecido com baixíssima rejeição. Então, as pessoas sabem quem é o governador, sabem aquilo que falam dele, se é verdade ou se é mentira. Por isso eu acredito muito na reeleição do governador Alckmin. Acho que a sua baixa rejeição e o conceito que ele tem junto à população de São Paulo vão dar a ele mais 4 anos de mandato. E a Copa das Copas? O senhor acha que ao final o brasileiro vai ter vergonha ou orgulho do próprio país? Olha, Maria, eu acho que o brasileiro não vai misturar as coisas, não vai misturar a Copa com política, né? Todo mundo está feliz que o Brasil começou bem na Copa, está avançando, acho que, enfim, podemos ser campeões mundiais novamente. Agora, tem chance, né? Tem chance. Isso não tem nada a ver com o gasto público nos estádios, com o que fizeram com a Copa do Mundo. O tal legado da Copa do Mundo é um legado relativo, né? Que poderia ser muito melhor aproveitado pelo país. Para encerrar, como o senhor se sentiu na abertura da Copa, com aquela atitude de parte dos que estavam lá no Itaquerão? Olha, eu estava xingando Dilma Rousseff daquela forma, usando o termo de calão. O que o senhor sentiu na hora? Eu estava presente no estádio, Maria Lídia, e fiquei constrangido. Eu acho que as vaias, as críticas à presidente, a qualquer governante que esteja na vida pública, elas são saudáveis, mas não pode derivar para uma ofensa pessoal, um xingamento. Então, não concordo com isso, acho que não é por aí e acho que o brasileiro tem outras formas de protestar. A melhor delas, no dia da eleição, escolhendo pessoas comprometidas com o país. Muito obrigada, deputado, por sua entrevista. Uma boa noite. Boa noite. E termina aqui Hora do Voto. Agradeço muito você nos acompanhar. Uma boa noite a todos. E até a próxima segunda-feira, às 11h30 da noite. Hora do Voto.